Tinha um senhorzinho que morava do lado da minha casa, que todos os dias de madrugada ele saía no mesmo horário. E depois ele passava de novo pela nossa casa com um saco enorme e rodava a cidade toda. Eu descobri isso porque eu ouvi uma vez os passos dele. A minha janela ficava bem frente, assim, pra rua. E ele tinha mais ou menos uns 80 anos. Então ele andava muito devagar e ele andava fazendo barulho. E aí um belo dia estava eu dormindo, eu morava em cidade pequena, gente. É só em cidade pequena que acontecem essas coisas críticas. Cada doido com essa doideira. Esse senhorzinho, ele tinha família, mas a família tinha deixado ele ali porque ele era totalmente sã, assim, mais ou menos, né? Depois que eu descobri mais ou menos. Eles vinham visitar ele vez ou outra, mas ele morava sozinho. E aí um belo dia estava eu dormindo, né? Eu tinha acabado de começar a dormir, porque eu tinha prova no dia seguinte, então eu fiquei estudando. E aí eu deitei assim, exausta, falei, vou dormir agora. E comecei a escutar o passo dele. E aí eu vi ele saindo da casa dele. Era tipo assim, gente, 1h30 da manhã. Eu vi ele saindo. Andando devagarzinho, com uma bolsinha na mão. Daqui a pouco... E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, onde é que será que ele vai uma hora dessa? Porque como a gente morava em cidade pequena, uma hora dessa a cidade já tava um breu. Principalmente onde a gente morava, que era mais afastado. Eu falei, gente... Fiquei assim, escondida, assim, olhando, né, na minha janela, prestando atenção. E vi ele passando de volta. Ele foi, ficou mais ou menos assim, umas meia hora. Ele passou de volta andando assim, de cabecinha baixa, ele andava bem devagarzinho. E foi rodando a cidade toda. E aí eu vi que ele pulou a minha casa, entrou na casa seguinte, saiu, entrou na outra casa, saiu, entrou na outra casa e sumiu. Eu fiquei, que loucura é essa? Será que esse velho faz isso todo dia? Gente, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Eu não conseguia nem prestar atenção nas minhas provas, porque eu queria saber o que ele tava fazendo. Na noite seguinte, eu falei, eu vou ficar acordada pra eu poder ver se ele vai fazer isso de novo. Curte, comenta parte dos pontos da blogs. E pasmem, na noite seguinte ele fez a mesmíssima coisa, até a mesma roupa ele tava. Falei, gente, eu fiquei uma semana olhando esse velho fazendo exatamente a mesma coisa. Só que, tipo, eu não saí de casa. Eu ficava vendo da janela todo dia no mesmo horário, eu via ele passando, depois eu via ele voltando. E eu ficava curiosa, mas eu nunca tive coragem de ir atrás, porque eu tinha, tipo assim, os meus 15 anos, 16 anos, então eu tinha muito medo de sair de noite. Porque eu falei, gente, como é que eu vou sair e correr atrás desse velho? Se ele fazer alguma coisa comigo? E se ele surtar e correr atrás de mim? E, gente, eu morava em cidade pequena. Na minha cidade pequena tinha muita lenda, sabe? É porque de noite fulano anda porque não sei o que. Então eu tinha pavor de sair durante a noite, sabe? Eu tinha muito medo. Só que eu tinha uma amiga que ela era corajosa. Fui pra escola, eu não conseguia parar de pensar nisso, contei pra essa minha amiga. E essa minha amiga ficou tão curiosa quanto ela. Mas o que será que ele faz? Eu falei, não sei. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou dormir na sua casa um dia e eu vou com você. Porque era um velhinho de 80 anos. Contra duas adolescentes, ele não ia aguentar. Eu topei, falei, tudo bem. Aí a gente inventou uma desculpa pros nossos pais, ela foi dormir na minha casa. A gente se arrumou, gente, parecia FBI, parecia que a gente tava indo desvendar um mistério. Botamos roupas escuras pra que a gente pudesse se esconder, prendemos o cabelo, levamos uma touquinha pra qualquer coisa, a gente bota a touquinha e se esconde no escuro. A gente levou lanterna e a gente foi, tipo assim, CSI, sabe? Deu 1h30 certinho, o velhinho saiu. Ele ia andando devagarzinho. E a gente tinha que seguir ele, gente, mas devagar também. Porque ele andava tão devagar que a minha vontade era ir lá bater nas costas dele. Vai, meu filho, anda, vai que tu tem que fazer logo. Porque eu não tava aguentando. Ele andava um passinho, um passinho, um passinho, um passinho. Tranquilo. Ele simplesmente parou na porta do cemitério. O cemitério ficava trancado. Eu não sei como, mas ele tinha a chave. Abriu o cemitério. A gente ficou olhando do portão. Amor, ali era muito pra mim. Já não bastava morar próximo do cemitério. Está seguindo um velho 1h30 da manhã. Eu não iria entrar no cemitério. Né? Aí a minha amiga, vamos entrar? Eu falei, não vou entrar não, querida. Não vou entrar. Tem catatumba aí dentro, amor. Tem gente falecida aí, então não vou entrar não. 1h30 da manhã, tá maluca, mais escuro. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui o morrinho que dá pra ver o cemitério lá dentro. E ele não deve ir muito longe. Eu falei, tá bom. A gente subiu esse morrinho e ficamos olhando lá pra dentro pra poder ver o que ele tava fazendo. Gente... Vocês não têm noção. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês, que se o vídeo ficar muito longo, não entrega. Amém. Ele tirou um potinho da bolsa que ele tava levando, porque ele levava uma bolsinha. E ele começou a raspar aquele potinho no chão. E pegava areia e jogava. Pegava as britas, areia, tudo que vinha no potinho e botava no saco. Depois que ele já tinha enchido o saco, até mais ou menos assim, uma metade, que ele via que dava pra ele carregar, que ele ficava medindo o peso, assim, se ele ia conseguir carregar, ele saiu do cemitério,
trancou o cemitério e começou a andar. Ele pulou a minha casa. Depois eu descobri o porquê que ele pulou a minha casa. E eu e minha amiga seguindo ele, tá, gente? E ele, aéreo. Ele não tava nem prestando atenção. Ele parou na casa seguinte da minha, pegava o potinho dele e jogava um pouquinho de areia. Ali na casa, assim. Gente, muito assim, sabe? Por cima. Aí ia pra próxima. Pegava mais um pouquinho, assim, muito por cima também e jogava. Aí pegava, não sei o que, muito por cima também e jogava. E ele foi fazendo isso de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, em toda aquela área que a gente morava. Porque onde eu morava, tinha tipo uma área mais que era mais mato. E lá na frente, bem lá na frente, tinha uma área que era mais cidade, sabe? Era como se a gente morasse no brejo da cidade. Só que uma boa quantidade de pessoas morava ali naquele meio do mato. Ele fez isso em todas as casas que tinha lá. E ele dava basicamente a volta e a gente ia atrás dele sem entender bulhufas. E entrava na casa dele de novo. Eu fiquei muito assustada. A minha amiga também. Só que a gente não entendeu o intuito. Pra quê? Porque ele tava jogando areia na casa dos outros, do cemitério. Eu não entendi o porquê. No dia seguinte, eu e minha amiga, a gente foi pra casa, assustadíssimas, não conseguimos dormir. A gente tava com o toba na mão, a minha olheira tava batendo aqui. Sentou eu e minha amiga na mesa de café. E aí a gente falou, cara, vamos contar pra sua mãe, a gente precisa contar pra alguém, porque eu não sei o que ele tá fazendo, esse velho é doido, não sei se isso faz mal, se não faz, a gente tem que contar pra alguém. Beleza. Aí a gente deduziu o quê? Se fosse coisa boa, ele faria de dia. Se ele tá fazendo de noite escondida, é porque é uma coisa ruim. E aí a gente começou, mãe, a gente precisa te contar uma coisa e tal. E aí a gente teve que fazer aquela parte de contar que a gente saiu escondida, levamos um leve esporro, né? Mas aí a gente contou o que a gente tava fazendo, como que deu uma resumida pra ela. E a minha mãe começou a me explicar. A minha mãe falou que ele pulava a nossa casa porque a minha mãe já viu ele fazendo isso e foi em cima dele. E brigou muito com ele, não sei o que. Falou que da próxima vez que ela percebesse, ela ia derrubar a casa dele. Fez um escândalo, então ele tinha medo da minha mãe. Mas que ele jogava terra de cemitério, tudo que ele achava no cemitério, plantinha, brita, o que vinha no potinho, na casa das pessoas. Mas de uma forma bem de leve, porque ele queria aquela parte ali toda pra ele. Então ele acreditava que quando ele jogasse a terra, isso ia expulsar as pessoas da casa dele. Porque foi assim que ele expulsou os filhos dele da casa dele. Por isso que ele morava sozinho. Mas não foi. Os filhos dele saíram de casa porque se casaram e foram morar sozinhos. Se mudaram de cidade, saíram pra estudar, coisas do tipo. Mas ele jurou que foi por isso e ele começou a jogar terra na casa de todo mundo. E todo mundo sabia. Mas como ele era muito idoso, as pessoas ficavam com pena, falavam que ele tava caducando, ninguém falava nada. Então todo dia, todo mundo amanhecia, daquela parte ele varria a sua casa pro lado de fora, porque já sabia que ele tinha jogado areia ali no terreirinho, na entrada, onde desse pra ele jogar. Enfim, desvendamos o mistério, doideiro, e é isso, vai e faz isso todo dia. Aí eu varro minha casa também todo dia, só assim por precaução, vai que, né?